Muito se especulava sobre o que diria Putin no dia 9 de maio, e de fato o desfile militar dele disse mesmo muita coisa. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O dia 9 de maio é o dia mais importante para os militares russos. Nesse dia, eles comemoram o Dia da Vitória, em homenagem a 9 de maio de 1945, dia em que os alemães assinaram a rendição na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, os alemães assinaram a rendição no dia 8 de maio, mas isso é detalhe. De qualquer forma, a data tomou uma proporção muito grande na antiga União Soviética, era um importantíssimo feriado, dia de desfile das tropas, durante a Guerra Fria era usado para desfilar vários mísseis balísticos intercontinentais que poderiam jogar bombas atômicas em qualquer lugar do planeta. A ideia, eu imagino, era assustar o Ocidente e também mostrar os equipamentos militares soviéticos. Com a dissolução da União Soviética, o costume continuou na maior parte das ex-repúblicas soviéticas. Boa parte delas mantiveram desfiles da vitória no dia 9 de maio, mas em nenhum lugar isso tinha tanta importância quanto na Rússia. E teve todo um renascimento dessa data quando Putin ascendeu ao poder a partir do ano 2000. O fato é que a economia da Rússia nunca teve capacidade real de manter uma força militar do tamanho que tinha a União Soviética. Mesmo a União Soviética, quando a economia dela desmanchou no ar, muito de sua força militar se perdeu. Hoje, a economia da Rússia é do tamanho da economia do Brasil, mas Putin sempre teve uma fixação enorme em manter a Rússia como uma potência militar mundial, algo que não necessariamente era compartilhado por seu povo. Afinal, investimentos em infraestrutura e serviços de utilidades, integração nacional, provavelmente renderiam muito mais frutos para a economia russa e para o povo russo como um todo. Mas Putin insistia em gastar uma enorme fração do produto interno bruto com os militares. Isso em tempos de relativa paz. Embora tenha usado as forças armadas em alguns momentos contra a Geórgia, a Chechênia e contra a própria Ucrânia em 2014, sempre foram mobilizações relativamente pequenas, incapazes de justificar a necessidade de forças armadas tão grandes em tempos de paz. Mas, lógico, interesses da população são absolutamente secundários. O que interessa é o que o Estado quer, particularmente o que Putin quer. Assim, todos os anos, Putin injeta uma fortuna nos militares de lá com o suposto sonho de manter o título de segunda força militar do planeta. E essa força toda era mais visível justamente no dia 9 de maio, durante o desfile militar. Todos os anos, então, uma multidão de civis se juntava na Praça Vermelha para assistir o desfile e o discurso de Putin. Esse ano, o discurso de Putin era muito aguardado. A situação da Rússia na Ucrânia não parece ser das melhores. A fase 1 da operação, embora ele tenha considerado uma vitória, ficou claro para todo mundo que foi uma derrota da Rússia. E a fase 2 da sua invasão não consegue avançar já há algumas semanas, e quando avança é com um enorme custo de soldados e equipamentos. O exército russo está fazendo tão feio no campo de batalha que já tem muita gente achando que superestimou a força desse exército, que o exército russo é um urso de papel. O fato é que, sem uma mobilização maior, sem conseguir mais gente para a frente de batalha, é pouco provável a Rússia conseguir avançar de forma significativa ali. Ao contrário, ao ritmo que tem perdido pessoas e equipamentos, a situação pode ficar crítica para os russos em muito pouco tempo. A Ucrânia, lógico, também perdeu muitos combatentes e muito equipamento. Principalmente perdeu muito equipamento nos primeiros dias da guerra, antes de organizar sua defesa. Mas, desde então, suas perdas são menores. Defensores tipicamente perdem menos que atacantes, e as técnicas de linha de defesa não fixa têm permitido à Ucrânia impor grandes perdas aos russos, relativamente com poucas perdas próprias. A Rússia está sob pressão do tempo. Vai ter que fazer alguma coisa em algum momento muito em breve. Cada vez mais suas forças ficam mais fracas e as da Ucrânia mais fortes, reforçadas com a convocação e treinamento de 400 mil reservistas ucranianos que devem entrar em serviço até o meio do ano, e com inúmeros armamentos fornecidos pelo Ocidente.
Hoje, inclusive, Joe Biden assinou o Land-Lease 2022 para a Ucrânia, ou seja, a partir de agora, o exército americano pode doar qualquer equipamento desejado pelo exército ucraniano, basta a aprovação de Biden. Além disso, a economia russa chega cada vez mais ao ponto do colapso. O número de importações está despencando devido às sanções, a ponto de várias fábricas russas, desde carros até equipamentos militares, terem parado sua produção por falta de peças. Muita gente perdeu o emprego e a coisa tende a piorar nos próximos meses. Muitos analistas apontam que a Rússia vai sofrer um colapso econômico em algum momento deste verão no hemisfério norte. O tempo para Putin está curto, daí havia a perspectiva dele indicar alguma ação nesse desfile. Ele poderia iniciar uma grande mobilização, convocar os russos para a guerra, poderia declarar a guerra à Ucrânia, que até agora não foi declarada, poderia até jogar uma bomba atômica, ou poderia declarar a vitória e encerrar a guerra. Mas ele não fez nada disso. O discurso foi cheio daquelas mentiras requentadas sobre culpa da OTAN, sobre a inevitabilidade da guerra, sobre o nazismo que só a Rússia vê na Ucrânia e que se parece cada vez mais com os russos em si. Lógico, Putin não precisava tomar a sua decisão no dia 9. Todas as opções que ele tinha antes continua tendo agora. A questão é, ele não tem muito tempo. De fato, o próprio desfile militar desse dia 9 foi bem aquém do normal. Muito menos tropas do que no passado, muito menos armamentos também. Nesse ponto, é compreensível, tropas e equipamentos são necessários na guerra. Mas não foi só isso. Não houve participação popular. Ao contrário dos outros anos, apenas militares e familiares foram admitidos na Praça Vermelha. A desculpa foi a preocupação com a pandemia, mas essa desculpa não cola. Ano passado, muito mais crítico para a pandemia, teve público. Também não teve desfile aéreo. A desculpa foi que as condições meteorológicas não estavam adequadas, o que é uma besteira. Era um belo dia de sol em Moscou com poucas nuvens. Ano passado, o céu estava muito mais fechado e teve desfile aéreo do mesmo jeito. Tudo aponta, em ambos os casos, serem preocupações com a segurança do Putin, medo de um atentado, seja um civil infiltrado protestando contra a guerra ou algo mais sério, um piloto descontente jogando um avião em cima de Putin. Ou talvez medo de um ucraniano infiltrado com um manpad derrubando um avião. Os presentes na cerimônia tinham um semblante muito mais preocupado e mais sério, ao contrário do clima familiar, de festa e descontraído dos desfiles anteriores. E entre as ausências notadas estava o general Valery Gerasimov, comandante em chefe das forças russas. Um dos principais comandantes militares russos certamente estaria presente nesse desfile. Sua ausência levantou questionamentos principalmente porque, há poucos dias atrás, ele estava na linha de batalha em Izium, na Ucrânia, quando o comando russo em que ele estava, e estava junto de boa parte dos oficiais russos, foi atingido pela artilharia ucraniana. Mais de 50 oficiais russos foram mortos, inclusive um outro general, o general Andrei Simonov. Segundo informações, Gerasimov estava no comando, mas teria apenas se ferido na parte superior da coxa direita, sem gravidade. De qualquer forma, ele foi enviado de volta à Rússia imediatamente, mas sua ausência levanta questões. Será que o ferimento foi mais grave que o reportado? Será que ele está no hospital? Será que ele está mancando e não quis aparecer mancando na cerimônia? Também chamou atenção a quebra de um dos T-14 Armada, o tanque mais moderno e poderoso da Rússia. Ele ainda está em desenvolvimento, a Rússia possui apenas 3 protótipos. Embora os 3 estivessem presentes no ensaio, durante os desfiles foram vistos apenas 2. Provavelmente o terceiro quebrou. Tudo isso pinta um retrato muito real da força russa. Sem querer, o desfile desse ano mostrou de fato o que é a força militar russa. Muito menor do que se julgava há poucos meses atrás, com problemas de indisciplina e medo de golpe, com a maior parte da fortuna injetada por Putin tendo sido transformada em propina e corrupção, gerando armamentos pouco confiáveis e com um desempenho muito aquém do esperado. Muitos militares insatisfeitos com o comando e Putin incapaz de tomar uma decisão, empurrando a situação, parece que esperando que o mundo decida por ele. Enfim, um desfile do dia da vitória que cheirava a derrota. Fica tranquilo, Putin, o mundo já decidiu o lugar que cabe a você e muito em breve você terá o destino esperado. Obrigado
Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!